Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências, tema 53, 1844, o segredo desvendado. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado chegou o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos lá com o tema 1844, o segredo desvendado. E tem a profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs que teve o desapontamento, né? Que Guilherme Miller, que estudou de Gênesis ao Apocalipse, chegou lá em Daniel 8,14, estava escrito: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ele entendeu que o santuário seria o da terra e não o santuário celestial, que é lá do céu. Então, quer dizer, e pensou que, sendo o santuário aqui da terra, sendo o santuário aqui da terra, seria a segunda volta de Jesus, mas não foi. Então, quer dizer, teve o desapontamento. Por isso que o segredo foi revelado. E vocês vão saber o porquê. Ele pensou que esse era o santuário da terra, que foi no tempo de Moisés. E que depois seguiu com Eli, né, e seus filhos, que teve ainda que os dois filhos de Eli eram corruptos, né, e depois morreram na batalha. E Irã Edson, que descobriu o segredo, que descobriu o que estava por trás, que eles estavam estudando porque não era normal eles errarem. Estava tudo certo a profecia, eles mesmos consertaram a profecia, eles acertaram a profecia. Começou em 457, a construção de Jerusalém, depois ficou pronto em 408, depois 408 até o ano 27, passaram-se 434 anos, né, que passaram 62 semanas, né, e depois do batismo de Jesus no ano 27, tinha 7 anos de concerto, queria fazer uma aliança com os judeus, mas na metade daquela semana, Jesus iria ser sacrificado, né, se sacrificaria. E morreu no ano 31, a morte de Jesus, e no ano 34, mais 3 anos de arrependimento do povo judeu. E o povo não se arrependeu, matou Estevão. E depois do ano 34 até o ano 1844, passaria-se 1810 anos. E aconteceu todo o processo de pregação para os gentios, que daí Paulo foi convertido, Paulo pregou para os gentios, passou-se o tempo, depois a Igreja Católica ressurgiu, né, lá de Roma, fez a Idade Média, como se diz, foi todo o processo de 1810 anos, até chegar no dia 22 de outubro de 1844, que seria o término da profecia. Mas esse término, eles pensaram que era a segunda volta de Cristo, que terminaria tudo. Mas não era. Jesus passaria de sacerdote para sumo sacerdote, do lugar santo para o santíssimo. E que começaria o juízo investigativo, que começaria o juízo dos mortos, que começaria a igreja de Laodiceia.
o santuário terrestre. E Jonas Litt, que viveu no ano de 1809 a 1886. E que pregava as profecias de Daniel com todo fervor. Pregava a cabeça que era de ouro, os peitos e os braços que era de prata, o ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. A cabeça era a Babilônia, o peito e os braços era a Medo-Pérsia, o ventre e coxas era a Grécia, as pernas era Roma e os pés eram de países divididos, que eram 10 tribos bárbaras que minariam a Roma Ocidental, que espalhariam por todo o canto, né? Países divididos, e até hoje. E estudou fervorosamente e pregou. Está aí, ó, Josias Litt, que todos os dias pegava a Bíblia para estudar. Esse não é Josias Litt, é Irã Edson. As nossas maiores esperanças e expectativas foram destruídas. Um espírito de pranto tomou conta de nós, como nunca tínhamos experimentado, nem mesmo a perda de todos os amigos terrestres se poderia comparar a este desapontamento. Chorávamos compulsivamente até amanhecer. Foi um baque para eles. Imagine só, fazer campanha por 10 anos, desde 1830 e pouquinho até 1844, fazendo campanha, pregando a palavra fervorosamente em todas as igrejas. Igual Apocalipse 10 dizia, na boca era doce, mas no estômago era amargo. O livro que João recebeu, que era o livro de Daniel. Na boca era doce, e era doce para as pessoas saberem da segunda volta de Jesus. Era a expectativa. Venderam casas, venderam bens, venderam tudo que tinha. Por quê? Para que ficar com tudo isso se Jesus vai voltar? Então, teve aquele fervor, aquela busca das coisas para venderem, para se desfazerem, para que Jesus voltasse, mas não voltou. Então, teve o desapontamento. E depois do desapontamento, fervorosamente, o estudo da Bíblia foi todos os dias. Por quê? Aonde nós erramos? Qual foi o erro? Estavam aí, ó, em grupos, orando e estudando a Bíblia para ver aonde erraram, aonde sucumbiram. Ele continua: continuamos em fervorosa oração ao terem sido dado o testemunho do Espírito, de que as nossas orações foram aceitas, de que a luz seria dada, o nosso desapontamento explicado, ficando tudo clarificado de forma satisfatória. Ele continua: o céu parecia-se abrir-se ante meus olhos. Vi clara distantemente que em vez de nosso sumo sacerdote havia saído do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2300 dias. Quer dizer, que era Jesus Cristo sairia do lugar santíssimo para vir para buscar os escolhidos no fim da profecia das 2300 tardes e manhãs. Mas não era o tempo, era o tempo de juízo investigativo que estava começando, que não era ainda o tempo final. Do tempo da igreja de Laodiceia, que começou naquele dia, no dia 22 de outubro de 1844, juízo dos mortos, que estamos ainda em vigor, até o decreto dominical, que será
Aí começará daí o juízo dos vivos. Ele continua, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Isso era o testemunho de Irã Edson. E o parceiro dele, Crozier, estava com ele e falou, irmão Edson, por que está aí parado? Que teve um momento que Irã Edson parou, porque estava tendo a visão que Jesus saiu do lugar santo para o Santíssimo e que ele saiu de sacerdote para sumo sacerdote. Por isso que o povo passou pelo desapontamento, porque acreditou numa coisa que era que o santuário ser purificado seria a volta de Jesus. E não era. Era para Jesus sair do lugar santo para o Santíssimo. E ele respondeu, Deus está respondendo a nossa oração da manhã, dando a luz acerca do nosso desapontamento. Exatamente. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, explica, eles não leram Hebreus capítulo 8, quando estavam em fervorosa oração. Guilherme Miller estava lá pregando, eles não leram Hebreus, por isso que passou pelo desapontamento. Porque se tivesse lido Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, eles não tinham passado pelo desapontamento, mas isso estava já predito em Apocalipse 10. Não tinha como. Ora, o essencial das coisas que temos disto é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou destra no trono da majestade, nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor exigiu, não o homem. Exatamente. Está aí, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aí está a visão de Irã Edson, vendo Jesus no lugar santíssimo. Está intercedendo por todos nós. Apocalipse 10, versículo 11. Olha só que Jesus falou para João escrever, que para eles não desistirem e ir pregando fervorosamente. Mesmo com desapontamento, vocês ainda é necessário que profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, depois do desapontamento e com fervorosa oração, seguir pregando, seguir editando, seguir falando sobre as profecias, de não desmorecer. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!